quero te chamar para uma leitura na palavra de Deus, e você vai abrir a palavra. Você que está em casa pode acompanhar aí através da transmissão também. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo, porque ainda antes da leitura eu preciso falar para você duas coisas, e depois eu vou entrar na mensagem. Três coisas. Primeiro, estamos no mês da aliança, agosto, mês da aliança. Então eu quero falar com você que já tem uma aliança, reafirme essa aliança esse mês. Faça-se uma confirmação, declarações dizendo: Senhor, eu reafirmo a minha aliança com o Senhor. Senhor, eu renovo a minha aliança com o Senhor. O Senhor é meu Senhor, é meu Deus, é o meu Pai. Segundo, você que não, ainda dentro desse primeiro ponto, mês da aliança, você que não fez aliança ainda, e me ouve, me assiste nessa manhã, eu quero te convidar a fazer uma aliança, com Deus, a pegar e falar assim: Senhor, eu não tinha entendido, mas hoje, ouvindo a live, participando desse culto, eu entendi que o Senhor é Deus e aliança, e eu quero então fazer uma aliança, o Senhor como meu Deus, como meu Pai, e você então terá uma aliança com Deus. A aliança gera relacionamento, a aliança, ela gera compromisso. Deus é um Deus compromissado, mas Ele é compromissado com quem tem compromisso com Ele, porque tem, Natan, na hora da dificuldade, todo mundo chama por Deus. Todo mundo chama por Deus. O cara pode ser o mais incrédulo, na hora mais difícil ele vai falar: Deus, meu Deus, Jesus. Ele vai falar alguma coisa assim, né? Então, mas tem gente que fala isso por falar. E esses que falam por falar, Deus não tem compromisso com ele. Está entendendo? Agora, quem tem compromisso é só chamar. O Pai está lá para socorrer, está lá para ajudar, está lá para atender, né? Agora, quando a pessoa ela está no desespero e ela clama sinceramente: meu Deus, misericórdia, Ele socorre também. Eu estou falando dessas pessoas que vivem falando de Deus e chamando a Deus de forma assim aleatória, só costumeira, né? Sem realmente um relacionamento com Deus. Então, mês da aliança. Segundo, é tempo, João Pedro, de tomar posse das promessas de Deus. É tempo de tomar posse das promessas de Deus. Deus me deu esse tema como tema desse tempo, desse ano, mas não é só esse ano, é esse tempo que nós estamos vivendo. Todo esse tempo. Vai acabar o ano e nós ainda vamos estar recebendo promessa, amém? Vai terminar o ano e nós ainda vamos estar recebendo as promessas, amém? Então, eu quero dizer para você que você precisa se preparar. Pode 1000 cair de um lado, aí você fala: é tempo de cumprir a promessa. Caiu 1000 aqui, aí caiu 10.000 do teu outro lado, aí você vai lembrar o quê? É tempo de cumprir as promessas de Deus na minha vida. Morre um do teu lado. Ô pastor, pegou pesado. Morreu um do teu lado. Aí você fala: é tempo de cumprir as promessas de Deus na minha vida. Você não pode deixar que as coisas que estão acontecendo te abalem, te tirem a estrutura. Você não pode deixar que isso, e as pessoas estão assim, as pessoas de forma geral estão assim, sabe? Por quê? Porque realmente são dias difíceis, mas quem tem Deus tem promessa. Quem é filho de Deus tem promessa. E se estiver firme com Deus, as promessas irão se cumprir. Amém? Terceiro ponto que eu preciso falar. Deus me chamou, Priscila, para ser pai de uma nova geração de filhos. Uma geração de filhos
uma geração de filhos que tem a visão transformada, a mente mudada, a visão transformada em relação a Deus como Pai, em relação à igreja como uma família, a noiva de Cristo, em relação ao povo de Israel como sendo um povo realmente especial de Deus. Eles não são ímpios, mas não são filhos de Deus, porque eles precisam de Jesus, mas é um povo especial, é um povo que só precisa dar um passo em direção ao Senhor, e o Senhor os pega pela mão, né? Tem uma proteção especial sobre a vida deles. Um povo, estou falando agora, essa geração de filhos, são filhos que entendem a diferença de reino e de religião. Eu tenho cultura do reino, eu tenho cultura do reino, eu não tenho religião. Sabe, de viver uma religião tem que ser assim, ser assim, ser assim, aquele quadradinho, né? Não, eu tenho cultura do reino, reino de Deus. E o reino de Deus é totalmente diferente do que as religiões ensinam. Eu entendo que estar aqui na terra é estar passando por uma faculdade, onde eu estou sendo formado, onde eu estou sendo preparado para viver aqui a vida abundante e no futuro a vida eterna. Deus não vai entregar algo que eu não estou preparado para assumir. Eu preciso entender as coisas que estão acontecendo aqui, elas estão me preparando, me capacitando. Tem matéria na faculdade que você tem que ralar, meu Deus do céu. Por exemplo, quem faz engenharia tem que ralar para fazer a matéria de cálculo. Eu lembro quantos dias, quantas noites, quantos feriados estudando para a matéria de cálculo. Então, mas faz parte. Já tinha outras matérias, como desenho técnico, que para mim eu nem estudava, nem olhava. Então, o que eu quero dizer para você, nessa faculdade chamada Terra, esse tempo que estamos aqui, né, vai ter coisa que nós vamos passar tranquilo, mas vai ter coisa que nós vamos ter que dar uma ralada, esforçar mais, aplicar mais, orar mais, jejuar, para podermos passar. Mas elas estão nos moldando para um grau superior, para um grau superior, um grau acima. Quantos estão entendendo? Diz amém, por favor. Amém. Então, eu entendo que mesmo esses filhos, eles têm entendimento de que o deserto, o famoso deserto, é parte dessa faculdade. Esse deserto que a gente passa, né? Tem hora que está frio, tem hora que está calor, tem hora que está chovendo, tem hora que está seco. Faz parte do deserto. Ele está me moldando, está me preparando para a promessa. E eu entendo que o céu é o destino de uma noiva santa. Eu, como filho regenerado, eu entendo que a noiva, que é a igreja do Senhor, ela tem que ser santa, adornada, bela, preparada para encontrar com o noivo que é Cristo. Amém? E tantas outras coisas. Essa geração de filhos, essa nova geração de filhos, é uma geração que entende que ministério não é cargo, não é subir de cargo. Ministério não é ser maior do que o outro. Ministério é servir a Deus e ao próximo. Isso é ministério. Ministério de louvor. Nossa, né? O que é ministério de louvor? É servir a Deus e servir o povo. Não é isso? O pastor é o grande, o maioral, né? É o menor. É o menorzinho. Por quê? Porque ele tem que servir. Olha quantos ele tem que servir. Olha quantos. É o que mais
serve. É o que mais serve. Então, é uma inversão, né, dos valores mundanos, tá? Inversão. Lá fora, quanto mais você se gradua, mais você sobe. Aqui no reino é o contrário. Quanto mais você se gradua, mais você desce, né? Amém? Mas aumenta a intimidade com o Pai. Amém? Glória a Deus. E a adoração? O que é adoração? Adoração não é show, não. Adoração não é show. Adoração não é você aparecer. Adoração não é aparecer. Na cultura do reino, a adoração é você desaparecer para Ele aparecer. Não é aparecer a sua glória, o seu brilho. É você atrair a glória de Deus. Então, para isso acontecer, eu preciso me esvaziar. Eu preciso desaparecer para Ele aparecer. E isso é adoração. Então, tudo isso me faz falar de algo que é poderoso. Vamos lá. Efésios, no capítulo 3, versículos 14 e 15. Efésios, no capítulo 3. Efésios, capítulo 3, no versículo 14 e 15. Eu quero falar então sobre o tema dessa mensagem. A importância do Pai. A importância do Pai. Diga, a importância do Pai. Amém? Pai é importante. Eu não quero desmerecer mãe, não é isso. É que hoje nós precisamos falar de Pai. Então nós vamos ver aqui, ó. Por causa disso, diz o apóstolo, né? Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Amém? Então nós vimos aqui que toda a paternidade, ela na terra, ela procede de um Pai maior, do Pai maior, do Pai que é referência para todos nós. A paternidade é algo que vem da parte de Deus desde a eternidade. Ele não passou a ser pai quando criou o Adão e a Eva. Não. Ele já era pai desde a eternidade. Desde a eternidade. E eu vejo, enquanto eu meditava sobre essa mensagem, aquilo que o Senhor foi me dando, eu vejo Deus criando o homem para poder gerar esse relacionamento de paternidade. Ele estava ali visitando, conversando, trocando ideia. Esse pai é um pai maravilhoso. Esse pai é a referência para nós. Eu vejo quando o homem pecou, ele com o coração ferido, tendo que falar: filho, você não pode mais ficar aqui. Você pecou, você falhou na nossa aliança, você falhou naquilo que nós combinamos. Eu não posso. E uma coisa que nós precisamos entender é que nós sempre queremos dar jeito, nós, humanos, mas no mundo espiritual não tem jeito. Aprenda isso. No mundo espiritual não tem jeito. Guarda bem isso. Repita para você guardar. No mundo espiritual não tem jeito. Não tem jeitinho. Sim, sim. Não, não. Diga. Sim, sim. Não, não. Não tem mais ou menos. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Não tem. Mais ou menos. Inventaram o purgatório para dizer assim: não. Essa pessoa, ela morreu sem a fé. Quando
quando inventaram a fé católica, né? Morreu sem a fé, mas tem uma saída. Porque essas pessoas vão para um purgatório. Isso aí é querer dar jeitinho. Não tem isso na Bíblia. É invenção humana. Foi um arquiteto que criou isso para trazer dinheiro para a igreja, para trazer. Precisava construir a catedral lá. Então, eu quero que você entenda. Se ensina ou não. No mundo espiritual, não tem jeito. Eu estou dentro do princípio, bênção. Eu estou fora do princípio, maldição. Não tem jeito. Então, eu quero falar sobre esse princípio chamado Pai. Foi Deus que estabeleceu Pai. E Ele estabeleceu a partir de quem? De que modelo? Dele mesmo. Dele mesmo. Então, para mim que sou pai, para aqueles que já são pais que nos assistem, para aqueles que serão pai, eu quero dizer, a nossa referência, nós homens, a nossa referência é Ele, é o Papai do céu. É a nossa mais elevada vocação. A vocação mais elevada que nós podemos ter é ser pai, parecido com o Papai do céu. De alguém olhar e falar assim, sabe falar uma coisa? Você é a cara do pai. Sabe alguém chegar e falar assim, rapaz, um filho chegar para você e falar assim, sabe uma coisa? Você é a cara do pai, né? A esposa chegar e falar, sabe uma coisa que eu vou falar para você? Você tem a cara do pai. As pessoas não fazem assim com as crianças? Nossa, é a cara do pai, é a cara da mãe, né? Então, assim, o que nós precisamos é disso. Nós como pais, homens que são pais, né? É que as pessoas olhem e falem assim, puxa, você tem a cara do pai. Eu quero falar com vocês de um versículo, não exatamente de um versículo, João 17, aonde Jesus, ele ora. Jesus ora ao Pai, depois ele ora pelos discípulos que estão ali, depois ele ora pelos futuros discípulos. E quando a gente vê Jesus orando, ele fala assim no versículo 11, João 17, versículo 11, ele diz assim, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Estando eu com eles no mundo, guardava-os o teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. Mas agora vou para ti. E digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Então ele chama de Pai Santo. Ele chama a Deus de Pai. Quando ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, que a gente chama do Pai Nosso, quando ele vai ensinar aquela oração, ele começa falando o quê? Pai Nosso que está nos céus. Então, eu quero que você perceba no versículo 26, que diz assim, ó, 17, 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que tens me amado esteja neles, e eu neles esteja. Eu fiz conhecer o teu nome. Qual o nome que ele está falando ali? Você já parou para pensar? Já parou para pensar? Você já parou para pensar? Eu fiz conhecer o teu nome. Mas que nome que é? Jeová? Os judeus com quem ele estava falando ali, que eram os discípulos, já conheciam há pelo menos uns 15 séculos o nome de Deus como Jeová. Então não é esse nome. O nome que ele está falando é Pai. Abba, Pai.
Senhor Jesus, Ele veio aqui para restaurar o relacionamento de paternidade do homem com Deus. Agora, o que acontece? Lamentavelmente, por conta do trabalho que o diabo faz, o que ele faz? Ele destrói. Ele trabalha para destruir. O que Deus faz, ele vai destruir. Está entendendo? Não. O diabo trabalha para isso. Então o que ele trabalha? Com o propósito de realmente destruir o relacionamento do homem com Deus em relação a pai. Não importa se o homem cantar, orar, mas se não houver relacionamento, é vazio, é sem sentido, não tem fruto aquilo ali. Está entendendo ou não? Então, o diabo trabalha para destruir. Agora, qual que é o problema que nós encontramos já há muito tempo e hoje também? A referência que as pessoas têm de pai, quem é? O seu pai. E quando a pessoa tem problema de relacionamento com o seu pai, ele começa a ter problema de relacionamento com Deus. Por quê? Porque o pai foi ausente, porque o pai foi violento, porque o pai foi duro, foi severo, né? Foi um pai frio, um pai indiferente. Então tudo isso acaba lamentavelmente gerando uma imagem negativa do Pai Celestial. Mas eu quero dizer para você que está aqui, você que está aí, o nosso Deus é um Pai maravilhoso, é um Pai presente, é um Pai que te ama, é um Pai que não desiste de você, é um Pai que te abraça, um Pai que te acolhe, é um Pai que te aceita do jeito que você é, do jeito que você é. Então, é tremendo, é poderoso tudo isso que nós conseguimos entender, porque esses conceitos errados que vieram, nós precisamos então mudar. Como? Através da palavra, através de um relacionamento mais próximo de Deus. Esse relacionamento mais próximo de Deus vai fazer com que eu e você, nós tenhamos uma imagem verdadeira, ou mais próxima daquela que é o nosso Deus. Para isso, nós voltamos em Efésios, no capítulo 3, que fala assim que o nosso Deus, Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e o Pai de toda a família nos céus e na terra. Ele é do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, Pai. Então procura resgatar, procura restaurar na sua vida, no seu relacionamento com Deus, essa intimidade de chamar de Pai. Ele quer isso, Ele deseja isso. Então, procura resgatar, trazer isso para a sua vida, para que você viva aquilo que nós vamos falar agora. O relacionamento com Deus, como Pai, a paternidade faz toda a diferença. A paternidade traz muita coisa. Eu vou falar aqui e depois eu vou explicar. Presta atenção. A paternidade traz identidade, senso de valor, segurança pessoal, provisão, cobertura e bênção. Olha só. Estou falando de forma geral. Poderia falar muitas outras coisas. Não dá tempo. Então eu vou falar de novo.
A paternidade traz identidade, senso de valor, segurança, provisão, cobertura e bênção. A bênção que foi cantada na primeira música. Amém? Então, mas quando eu falo paternidade, eu estou falando da paternidade de Deus e estou falando da paternidade de Pai, Pai da terra. O que eu devo transferir para a vida do João Pedro, para a vida da Giovana, da Janine, da Gislaine? Aí vocês estão olhando para mim e eu, para a sua vida também, amém? Para a sua vida, como pai espiritual, a mesma coisa. O que? Identidade. O que é identidade? Quem eu sou? Porque o filho sem pai, a professora está ali balançando a cabeça. Gente, até a própria justiça, juízes, promotores, estão aí em campanha para dar o nome de um pai para os filhos que não têm registro de pai. Sabe? Vocês já ouviram falar disso? Eles fazem campanha gratuitamente, a pessoa, é chamada, eles conversam, e o pai vai lá, não, eu aceito registrar meu filho, eu sei que é meu filho, eu aceito. E aí a criança sai de lá com registro dizendo, eu sou alguém. Por quê? Porque eu tenho pai. Olha que coisa. Então o diabo trabalha para destruir essa questão da falta de um pai, ou alguns que não registram, ou alguns que são alheios. O diabo trabalha sempre para destruir isso, mas Deus quer resgatar, restaurar isso. Por quê? Porque paternidade traz o quê? Identidade. Quem eu sou? Amém? Segundo ponto, senso de valor. A pessoa, ela... Abre para mim 1 João 3:1. O senso de valor. Quando a pessoa ela entende, que ela tem pai, olha lá, vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então ele entende que ele é filho de Deus. Se ele é filho de Deus, como está aqui, tá? O que acontece? Verso 2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Então, o que acontece? O filho passa a dar valor, a entender que ele tem valor. Eu sou filho de Deus. Então, alguém chega, mas quem é você? Eu sou filho de Deus. No passado, a gente assiste filme antigo, aqueles filmes de época, a pessoa fala, primeira coisa, não pergunta o nome, de quem você é filho? Perceberam ou não? Nos filmes antigos, não é assim? Chegava assim, de quem você é filho? Isso se perdeu hoje, mas isso mostra uma visão, realmente de paternidade. É importante. Agora, uma coisa importante é você entender que teu pai, você que tem pai, seja ele quem for, como ele for, do jeito que ele for, ele é importante para você. Não importa. Ah, mas eu queria que meu pai fosse assim. Amém? Mas teu pai é importante para você. Não importa. Eu e a pastora, nós trabalhamos com aconselhamento e nós percebemos o que acontece na vida da pessoa quando ela aceita o seu pai.
quando ela aceita o seu pai. É assim, ó, eu poderia contar vários casos. A pastora mesmo é uma experiência viva disso, né? Que quando nós nos conhecemos, o pai estava muito, mas muito distante e há muitos anos. E Deus me direcionou a falar com ela sobre isso. Não tinha esse conhecimento ainda total. E isso tem feito a diferença na vida dela e na vida dele também. Ontem mesmo já esteve lá vendo o papai. Então, queridos, eu quero que você entenda. O pai traz para a gente identidade e dá significado para a gente. O próximo ponto que eu coloquei é segurança. E eu sempre lembro, eu li um exemplo de uma pessoa que ela estava num lugar difícil, numa situação difícil, assim, totalmente perdida. E de repente, deu um estalo nela e ela começou a falar: pai, pai, pai. E aquela situação de perdida que ela estava, passou. Você deve lembrar que na Bíblia fala que Elias estava andando com Eliseu e Deus falou que ia levar Elias. E Eliseu ficou assim, do tipo: não, vou ficar do teu lado, não vou te deixar. E ele ficou mesmo, né, do lado do pai o tempo todo ali. Só que ele não chamava de pai. Não chamava de pai. Mas quando ele percebeu que Elias estava sendo arrebatado, ele falou: meu pai, meu pai. Ele percebeu que ele estava perdendo o pai. Mas a unção do pai estava ficando sobre ele, graças a Deus. A unção estava ficando sobre ele. Então, e eu dou sempre aquele exemplo do filho que vai para a rua, está brincando, e de repente as crianças maiores, os mais fortão, né? Mais fortão, acaba deixando a criança com medo, fazendo bullying, brincando com a criança. A criança entra em casa, fala: pai, o senhor pode sair na rua comigo? Mas filho, por quê? Às vezes ele fala, às vezes nem fala. Aí ele sai de mão dada com o pai. Aí ele sai com o peitinho estufado, uma tampinha assim, ó. Sai com o peitinho estufado. Aí ele encara o grandão. Vem agora. Por que ele faz isso? Porque ele sente segurança. Então a paternidade traz segurança. Amém? Então é muito importante isso. A paternidade traz provisão. Gente, é uma das responsabilidades nossas como pai, trazer sobre a vida dos nossos filhos essa questão da provisão, da bênção material. E quando nós recebemos a paternidade de Deus, nós somos abençoados. E quando recebemos a paternidade espiritual, nós somos abençoados de uma maneira extraordinária. Extraordinária. No nosso caso, eu e a pastora, nós buscamos a paternidade do nosso apóstolo Gésio, há uns anos atrás. Foi um momento que a gente estava buscando direção, buscando uma segurança, buscando, estou falando, mas a gente nem sabia o que buscava, era tudo isso, né? E a gente não sabia. E aí quando nós falamos com o nosso apóstolo, e ele falou: não, eu recebo vocês como filho, e nos recebeu, e nós passamos a ter a cobertura, a proteção, a identidade, o DNA dele, né? As coisas foram mudando de uma forma assim, ó, foi mudando, o ministério fluindo, os nossos filhos fluindo, os estudos dos nossos filhos fluindo, e tudo fluindo, as finanças fluindo, tudo fluindo.
Então, a provisão vem. A cobertura é proteção. É aquela segurança que você sente, uma proteção, algo que nos traz paz, nos traz, sabe, leveza, tranquilidade. A paternidade, ela é bênção. E por fim, a paternidade traz bênção, especificamente, igual nós cantamos no começo. A paternidade, ela traz para nós aquele sentido que os antigos tinham e que a gente, na nossa família, a gente ainda guarda. Bença, pai. Bença, mãe. E o pai e a mãe, falando do pai especificamente, eu te abençoo, meu filho, em nome de Jesus. Que a tua saída seja abençoada. Tudo que você for fazer seja próspero e que você volte em paz. E do jeito que foi liberada a bênção, acontece. Acontece. Às vezes, eu falo assim, eu te abençoo. E por nós não termos o costume, às vezes a gente estranha. Vai estar me abençoando? Não é Deus te abençoe? É, mas de uma forma pessoal. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor seja abundante na tua vida. Amém? Então, eu quero dizer para você, a paternidade é a mais elevada vocação que nós podemos ter como homens. Um bom pai tem as qualidades semelhantes às qualidades do Papai do Céu. É muita ousadia falar isso, mas é Bíblia, é palavra de Deus. Eu, como bom pai, eu passo a ter características do meu Papai do Céu. Se eu não me espelho na Bíblia e não sou o pai segundo a Bíblia, aí eu passo a não ter essa cara do pai. Então, em 1 Coríntios 11, verso 3, eu quero ir para a parte final, já estarei finalizando, para orar pelos pais, abençoar os pais. Às 11h30 eu encerro, tá? 1 Coríntios 11, verso 3. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Esse versículo é tão maravilhoso. Eu quero que você entenda. Deixa só um pouquinho, pode deixar mais um pouquinho, para quem estiver, às vezes, assistindo. Eu quero que você entenda, ó, ali fala, Deus, o cabeça de Cristo, Cristo, o cabeça do homem, o homem, o cabeça da mulher. Então o cabeça não é maior, o cabeça é líder, o cabeça é pai, sabe? Então, Deus fala pai, pai, ele fala pai o tempo todo na Bíblia. E aí depois, quando ele faz um pedido, ele fala assim, pai, esse é o meu pedido, mas seja feita a tua vontade. Então, o receber a paternidade é isso. Eu recebo a paternidade de Cristo. Ele estava ensinando os discípulos, lembra, Vânia, desse texto? Que os discípulos, mostra-nos o Pai. Os discípulos falaram assim, mostra-nos o Pai. Aí Jesus falou, eu estou com vocês há tanto tempo eu estou com vocês, e vocês não conseguiram perceber? Vocês não conseguiram ver? Não conseguiram ver o Pai? Né? Então, por quê? Porque Deus Pai, Pai de Jesus, Jesus, Pai dos discípulos, entendeu? Não? Amém? Não? Então, nós temos, voltando aqui para o texto, Deus, Pai de Jesus, Jesus, Pai do homem, o homem, Pai da mulher. Amém?
E logicamente, se é pai da mulher, é pai dos filhos. Pai dos filhos. Então, e como pai, nós temos 3 papéis muito importantes. Primeiro, sacerdote, profeta e rei. Como pai, sacerdote, profeta e rei. De novo, como pai, sacerdote, profeta e rei. Então, nós podemos ver que o papel principal é ser bom sacerdote. Porque se eu sou um bom sacerdote na minha casa, levando a palavra de Deus, intercedendo por eles, levando eles a adorar, levando eles a palavra, levando eles, eu vou ser um bom sacerdote. Amém? E vou ser respeitado como profeta e como rei. Tá? Como sacerdote, o que acontece? Eu represento Deus na minha casa. Está entendendo? Não? Como sacerdote, repete aí, como sacerdote. Como sacerdote, eu represento Deus na minha casa. Amém? Deu para entender? Agora, como profeta, eu represento a minha. Eu quero voltar um pouquinho. Como sacerdote, eu represento a minha casa diante de Deus. Eu troquei, por favor, volta um pouquinho. Como sacerdote, eu represento a minha casa diante de Deus. Amém? E como profeta, eu represento Deus na minha casa. Olha o papel do pai. Olha o papel do pai. E como rei, eu devo governar a minha casa, para que a minha casa esteja diante de Deus. Eu preciso governar a minha casa, para que a minha casa esteja diante de Deus. Para isso, é importante que eu, como pai, não provoque meus filhos a ira. Pelo contrário, que eu leve aos meus filhos aos cuidados, à disciplina, não ser duro demais. Tem que ter a disciplina, porque a disciplina me limita o filho. Amém? Então, o pai que disciplina, que põe limite, você deve agradecer a Deus por ele, porque ele te ama. E um pai que cobra você, mas na dose certa, é bênção, porque o pai que não cobra vai deixar você relaxado, e um pai que cobra demais, exige demais, ele vai te deixar desanimado. Nada tá bom, nada tá bom, nada tá bom, nada tá bom. Então desanima. Por que eu vou fazer? Então a palavra de Deus, ela fala em Eclesiastes 3:21: não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Amém? É importante a comunicação, ter um altar em casa. E eu quero finalizar com Malaquias 4, 5 e 6. Malaquias 4, 5 e 6. Eu estou encerrando e eu vou orar e abençoar você. Malaquias 4, 5 e 6. Diz assim: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Nós estamos vivendo, querido, querida, esses dias do profeta Elias, dias em que nós precisamos resgatar, restaurar o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Deus está fazendo isso, Deus está trabalhando isso nesse tempo, fazendo com que filhos
estejam próximos dos seus pais, fazendo com que os filhos precisem dos seus pais, em que os pais enxerguem seus filhos e vejam seus filhos, e valorizem os seus filhos, e ajudem os seus filhos, e direcionem os seus filhos. Por isso eu quero declarar que nesse dia, Dia dos Pais, o Senhor traz uma bênção especial sobre a vida de pais e de filhos nessa manhã, para que seja, em nome do Senhor Jesus, através da unção de Deus, através desta unção chamada Espírito de Elias, através desta unção, o Senhor restaurando o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, os filhos aprendendo a respeitar, reverenciar, aceitar os pais, e os pais aceitando os seus filhos, amando os seus filhos, protegendo os seus filhos, sendo essa figura que representa tantas coisas. A revelação então para os nossos dias: eu não quero maldição, como foi lido aqui. Quando eu tenho pai, eu estou debaixo de bênção. Quando eu tenho pai, eu estou debaixo de bênção. Quando eu tenho pai, eu estou debaixo de bênção. Por isso eu quero te dizer: receba a paternidade de Deus na sua vida. Declare, levanta a sua mão, onde você estiver, por favor, declare: Senhor, eu te reconheço, e eu te recebo, como meu pai, por favor, me receba como teu filho, aleluia. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você que não tem um pai espiritual, você que está sem pai espiritual, por favor, busque um pai, ore a Deus, alguém que você fala assim: eu recebo esse homem como meu pai, e receba ele como teu pai. E é importante realmente fazer aliança, como eu falei e declarei aqui que eu fiz com o apóstolo Gésio. Eu fui lá, eu recebi ele como meu pai, e ele me recebeu como filho. Por isso, eu quero que você, e muda, gente, muda. Então receba alguém como teu pai espiritual, e você receberá direção, sabe? Você que é pai, por favor, você que é pai, entenda, você precisa se posicionar como pai, recebendo a Cristo como teu pai, recebendo Deus como teu pai, e o mais Ele fará. Amém? Deus te abençoe. Recebeu a bênção aí já, né? Tomou posse. Eu quero finalizar dizendo para você que você é uma bênção. Você é uma bênção. Amo todos vocês, meus filhos queridos, e te abençoo nesse dia.